Olá, meus amigos, Deus abençoe todos e que a meditação na sua santa palavra venha produzir a fé para salvar aqueles que creem, salvar aqueles a quem é revelada a vontade de Deus. Eu queria que nós temos falado muito sobre Abraão, né? Sobre a fé de Abraão, a atitude de Abraão. Quando Deus mandou ele sair da terra que ele estava, deixar a parentela, deixar a casa do pai dele, deixar tudo para trás e ir para uma terra estranha que Deus iria mostrá-lo. E isso mostra, ensina, orienta que Deus, para que seja obedecido na sua palavra, a pessoa tem que crer. Mas eu creio em Deus. Você crê em Deus, mas se você não obedece à palavra dele, então a sua crença é teórica, é filosófica, é uma crença inútil, porque a crença que Deus requer daqueles que ele chama é uma crença prática. Ele disse: Abraão, sai-te da tua terra. Quer dizer, tome atitude, deixa a tua terra. É claro que quando Deus fala, ele nos dá a fé, e quando nós agimos essa fé, é ele que nos dá essa coragem. É ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Foi isso que aconteceu com Abraão. E todos os que Deus chamou, todos eles, tiveram a fé para obedecer, para agir, para praticar. E tiveram a coragem de seguir essa direção, essa fé. Então, as pessoas pensam normalmente, infelizmente, elas pensam que Deus é mágico, que Deus faz mágica, que Deus é como aquele garçom que está com o menu na mão, o guardanapo na outra, esperando que o cliente venha pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E então ele, Deus, vai lá na cozinha buscar o que aquela pessoa pediu. E não é assim, minha amiga e meu amigo. Deus não é mágico, muito menos garçom. Ele é o Senhor. Quando ele fala, algo acontece. Quem ouve, age, toma atitude, responde. Mas quem não ouve, apesar de crer nele, mas não funciona. Não bate. Porque a pessoa crê, mas não obedece. Então, o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa? Nada. Ele fala, dá a fé, mas só os que ouvem, obedecem, praticam,
é que tiram benefícios, é que têm ou recebem os benefícios da fé. A fé prática, a fé inteligente, eu chamo de fé inteligente, fé racional. Não é a fé sensacional, a fé sensitiva, não. É a fé que pesa, que pensa, que avalia. Então Deus, Ele concede essa fé, obviamente, e também dá coragem para a pessoa obedecer. Então, bispo, se eu não obedeço é porque eu não criei, é porque Deus não me deu, é isso mesmo. É isso mesmo. Se você não creu, é porque você não foi chamada, não foi chamado. Então, aí você pensa assim, mas Deus não é amor, Deus não é bom. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, é compaixão. Mas Deus é justo. Ele nos dá o direito, o privilégio, a grande oportunidade de nós decidirmos a nossa vida. Deus não impõe, Deus fala. Deus não obriga, Ele fala. E quem obedece, esse Deus abençoa. Quem não obedece não é abençoado. É uma coisa muito simples, prática. E eu queria falar para vocês, amigos, muitas pessoas tratam Deus como um garçom. Querem se sentar à mesa, querem comer do melhor, querem se satisfazer, mas não querem obedecer. Deus não é garçom. Deus não é servo. Deus não é empregado. Deus é Senhor. E se você não se colocar na sua condição, na sua posição, no seu lugar, em referência a Deus, você vai crer em Deus, mas não vai acontecer nada. Você vai ser como aquela pessoa, como eu disse, o cliente que senta à mesa e fica esperando Deus oferecer as bênçãos. Não é assim. Muitas são as pessoas que fazem uma lista enorme de pedidos de oração. Bispo, ora por fulano, beltrano, ciclano, ora pela minha família. Bispo, faz como se eu fosse, digamos, Deus. Em outras palavras, bispo, me abençoa. Bispo, faz isso. Bispo. Deus não trabalha assim, minha amiga, meu amigo. Deus não trabalha com sentimentos. Deus trabalha com a razão, com a palavra. A palavra é razão, é racional, é inteligência. Você quer o que de Deus? Então, faça o que Ele manda. Obedeça a palavra dele. E você vai ver as grandezas dele na sua vida. Do contrário, você vai ficar rodando, andando em círculo, não vai sair do mesmo lugar. A palavra de Deus garante o cumprimento das suas promessas. Deus nos dá obrigações, leis, mandamentos e nos dá as promessas. Olha, se vocês obedecerem a minha palavra, as minhas promessas, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vocês têm o direito
de colher isso, aquilo e aquilo outro. O capítulo 28 de Deuteronômio mostra claramente isso. Deus falando com o povo dele, os filhos de Abraão, os filhos da própria bênção. Olha, se vocês obedecerem, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Se vocês desobedecerem, vai acontecer. Aí ele faz uma lista enorme, quase 50 e poucas maldições. Por quê? Porque não é Deus que vai amaldiçoar, não. É você que se amaldiçoa quando toma a decisão de não obedecê-lo. Raciocine, minha amiga e meu caro amigo. Você tem filhos. Você que tem filhos. Ou você que foi filho. Você que é filha. Então, quando o pai manda, se você obedece, então o pai tem consideração com você. Mas se o pai manda e você não obedece, o pai fica o quê? Aborrecido, porque ele mandou e você não obedeceu. Quer dizer, você insultou, rejeitou, recusou a autoridade do seu pai. E é claro que você vai colher os frutos dessa rebeldia. Entende? Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer o Espírito Santo, por exemplo, que é a bênção das bênçãos, que é Jesus em espírito dentro de nós, se você quer isso, você tem que seguir as regras. Você tem que seguir os mandamentos, você tem que obedecer à voz de Deus. E isso é uma questão pessoal. Eu não posso obedecer por você, e nem você pode obedecer por mim. Cada um obedece por si próprio. Então, quando Abraão ouviu Deus falar, sai da tua terra, Abraão entendeu que ele tinha que sair, ele tinha que deixar a terra dele, a terra das suas tradições, seus pais, a parentela dele, a casa do pai dele. E Deus iria mostrar o lugar para onde ele iria, mas não mostrou naquele momento. Conforme Abraão fez, arrumou as suas trouxas, arrumou as suas malas, digamos assim, e saiu, então Deus foi conduzindo Abraão, dia após dia após dia. Aí assim é o relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus nós chamamos de fé. A palavra de Deus fala fé. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Eu vim ao mundo para salvar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto nos seus delitos e pecados, será salvo. Mas essa crença envolve atitude, obediência. Foi o que Abraão fez. Então, quando vemos aqui as promessas de Deus, as promessas de Deus são maravilhosas, né? Enchem a boca de riso, de gozo, o coração, não é? Porque Deus fala, olha, Abraão, farei de você uma grande nação. Uma grande nação, quer dizer, o que tem sido até aqui impossível para você, que é ter um filho. Eu vou fazer de você uma grande nação. Olha só, para fazer dele uma grande nação,
tinha que ter filhos. E era o que Deus estava falando. Você não vai ter um filho, não. Você vai ter uma grande nação de você. Abençoar-te-ei. E quando Deus fala abençoar, quer dizer multiplicar os seus favores na vida dos abençoados. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Você sabe que o nome, até hoje, em Israel, é muito importante. Muito importante. Na cultura judaica, o nome, aliás, na cultura antiga, o nome era extremamente importante. E era essa a dor de Abraão, porque quem seria o seu substituto? Quem seria o seu herdeiro? Ou quem seriam os seus herdeiros para manterem o nome de Abraão? Quem? Ele não tinha, porque Sara era estéril. Mas aqui, Deus fala, engrandecerei o teu nome. Quer dizer que o nome de Abraão seria lembrado, engrandecido. O próprio Deus iria honrar Abraão, o nome de Abraão. Você vê que, só para você lembrar, que depois que Jesus fez a obra dele, a obra que o Pai o enviou para fazer aqui na terra, o próprio Pai prometeu engrandecer o seu nome. O seu nome seria grande, de forma tal que todo joelho nos céus, na terra e no inferno, todo joelho se dobrará, mais cedo ou mais tarde, perante o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, a primeira coisa que ele pede, que ele nos ensina a pedir a Deus é: santificado seja o teu nome. Quer dizer, a pessoa de Deus, ela pede para que o nome de Deus, o nome de Jesus, seja santificado aqui na terra. Porque lá no céu, ele é glorificado, santificado, exaltado. Mas não aqui na terra. Aqui na terra são poucos os que o servem, santificando o seu nome. Então, o nome, e perante o nome, e pelo nome de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós só temos acesso ao Pai através do nome de Jesus. Sem o nome do Senhor Jesus, não é possível entrar na presença do Pai. Veja que Deus estava prometendo para Abraão engrandecer o seu nome, como ele fez com Jesus. E tu, dizendo para Abraão, tu serás uma bênção. Quer dizer, onde quer que Abraão fosse, ele seria a bênção, a própria bênção. E quem é de Deus, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, se torna a própria bênção. É a própria bênção. Onde quer que essa pessoa for, ela é uma bênção, ela é a autoridade de Deus ali, naquele lugar. Então, Deus não quer que você fique dependendo da minha oração para você ser abençoado, não. Ele quer fazer de você a própria bênção. Você ser a própria bênção. Mas, para isso, você tem que seguir os passos de Abraão. Você tem que deixar de ser senhor ou senhora de si mesma
de seus desejos, cobiças, de suas vontades, para fazer a vontade dele. Por isso que Abraão teve que sair da terra dele. Eu pergunto, Deus não poderia abençoar Abraão lá na terra dele, onde ele estava, em Harã? Poderia, mas Deus não queria. Não era o projeto de Deus. Deus queria tirá-lo de lá, daquele ambiente hostil, aquele ambiente pagão, aquele ambiente incrédulo, cético, para fazer de nação, ou fazer de Abraão uma grande nação, uma nação nova, com uma fé inteligente, racional e uma vocação para servir a Deus. Mas a pessoa tem que largar, tem que sair. Ela tem que deixar de ser senhora de si mesma, dos seus próprios sonhos, para ser serva. Aí sim vai combinar com Deus e Ele vai lhe usar. Amiga e amigo, a fé, se não for prática, não tem nenhum valor. A fé teórica é o que os religiosos fazem. Os religiosos vivem uma fé teórica. Por isso que a religião bate de frente contra a fé inteligente. Porque a religião é uma fé que não é inteligente, não é uma fé prática, é uma fé de obrigações, de imposições. É ou não é? Faça isso, faça aquilo, faça... A religião é um conjunto de obrigações, mandamentos dos homens. Mas quando se trata aqui da crença na palavra de Deus, não é a palavra de uma religião ou de um líder simplesmente, mas a palavra de Deus. Quando a pessoa obedece essa palavra de Deus, onde quer que ela vá, ela própria bênção. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque isso é extraordinário. Nós vamos trabalhar esses dias com a bênção de Abraão, que Deus quer estender para você. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.